tudo que foi declarado aqui. Levante um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 13. Jeremias, capítulo 2, o verso de número 13. A palavra do Senhor declara assim: porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Eu quero ler novamente esse texto. Porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Você pode dizer amém? Aleluia. Amados irmãos, o profeta Jeremias, ele descreve o relacionamento entre Israel e Deus comparado a um casamento. Os versos 2 e 3 desse mesmo capítulo declaram essa verdade, e a palavra do Senhor diz assim: vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que a devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Amados irmãos, a relação entre Deus e Israel, entre Israel e Deus, é uma relação de afeição, é uma relação de intimidade, é uma relação de amor. O profeta Oséias, ele também discorre sobre esse relacionamento. No capítulo 2, o verso 19, o profeta Oséias declarou assim, palavras do Senhor: eu me casarei com você para sempre, eu me casarei com você com justiça, com retidão e também com compaixão. A versão bíblica Almeida, revista e corrigida, acerca desse texto diz assim: eu casarei com você em justiça, em juízo e em benignidade. Essa era a relação entre Deus e Israel. E a palavra hebraica para benignidade, aqui geralmente traduzida como misericórdia, significa amor leal, firme e fiel. E enfatiza a ideia de duas pessoas envolvidas em um relacionamento de amor que pertencem uma à outra. Então esse era o tipo de relação entre Deus e a nação de Israel, entre Israel e Deus. E a palavra aqui no texto indica o amor fiel, o amor leal de Deus para com o seu povo. Esse é o tipo de amor com o qual nós somos amados por Deus. Um amor fiel, um amor leal, um amor de fato avassalador. No verso 5, o profeta, ele nos declara que, apesar de Israel ser amado com esse tipo de amor por Deus, um amor doador, um amor sacrificial, um amor que se entrega, declara a palavra do Senhor que Israel se afasta do Senhor. Sabe, irmãos, o tipo de amor com o qual nós somos amados pelo Senhor, declara que Ele é um amor incomparável. Ele é um amor como nenhum outro. Ele é o amor ao qual a palavra diz que Ele entrega o seu único filho por amor a nós. Um amor de fato que não se pode medir.
E é interessante que a palavra do Senhor declara que, ainda que nós sejamos assim amados por Ele, a semelhança de Israel, muitas vezes nós estamos abandonando esse amor. Nós estamos deixando esse amor. Observe o verso 5, a palavra do Senhor diz assim, de Jeremias 2. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. O Senhor está declarando à nação de Israel: que tipo de mal vocês encontraram em mim? Que tipo de injustiça vocês encontraram em mim, para que vocês andassem pelos seus próprios caminhos, para que vocês saíssem da minha presença, e então vocês fossem se abraçar ou amar a outros deuses, deuses que são nulos, deuses que não são, deuses de que nada valem, declara a palavra do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que assim foi o proceder de Israel para com Deus. E muitas vezes, meus irmãos, esse também é o meu proceder. E esse também é o seu proceder. E a palavra do Senhor nos ensina que quando Israel faz assim, servindo aos ídolos, ela o serve como um vassalo. E é interessante essa expressão vassalo, porque ela aponta para a realidade de um serviço como que de um súdito a um soberano. E a Bíblia, portanto, está dizendo para nós que muitas vezes nós estamos deixando de lado, abrindo mão desse amor sacrificial, desse amor doador, desse amor incomparável que não há outro como. E nós estamos procurando servir a ídolos que são inúteis, a ídolos que de nada valem, que trazem males sem fim sobre a nossa vida, e nós o fazemos como que súditos. Nós nos sujeitamos a Ele como se Ele fosse o nosso Senhor. E o Senhor, portanto, declara ao profeta, e essa palavra é para você. O Senhor diz assim: olha, eu lembro-me de você na sua afeição. Eu lembro-me de você na sua intimidade comigo. Eu lembro-me de você na nossa relação, como você era consagrada a mim, como você me amava, você era como a primícia das minhas colheitas. A nossa relação era uma relação de amor. Tu eras a minha porção mais preciosa, aquilo que eu tinha em maior estima. Mas agora você me deixa. Agora você escolhe viver um outro tipo de amor, que não o amor com o qual eu tenho te amado. É interessante que a palavra do Senhor, ela vai dizer assim para nós: onde está o Senhor que nos fez subir do Egito? O verso 5 até o 7. Quem nos guiou através do deserto? Perceba a expressão do profeta: olha, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e não morava homem algum, e te fazendo eu entrar numa terra fértil, depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança e do meu amor fizeste abominação. Olha o que o profeta está declarando. O Senhor está dizendo assim: olha, ó Israel, quem te fez subir do Egito? Quem quebrou as ataduras que estavam sobre ti? Quem te libertou da escravidão? Quem abriu as portas para que você pudesse sair? E quem preparou a terra para que você pudesse entrar? Quem foi que te guiou no deserto? Quem foi que te supriu no caminho da escassez? Você andou por uma terra de ermos e de covas, por uma terra onde a sombra da morte pairava, mas eu te protegia, eu te guardava, eu te sustentava. Você transitou, você caminhou por caminhos onde não havia morador algum, homem algum. Eu te fiz entrar numa terra fértil. E depois de tudo isso, você contaminou a minha herança. Você fez do meu amor abominação. Você virou as costas para mim. Declara o Senhor: ainda que eu te tenha amado,
tu te desviaste do meu amor. Meus amados irmãos, o amor de Deus é um amor assim, é um amor absurdo. O amor de Deus é um amor extravagante. O amor de Deus, ele não se explica. A palavra de Deus diz, olha, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, Ele nos amou. Não havia bem algum em nós para que Ele nos amasse, mas Ele simplesmente nos amou e se entregou por nós. E a palavra do Senhor está dizendo, mas ainda que eu te tenha amado, tu te desvias do meu amor, tu te afastas da minha presença, do meu caminho. E o Senhor diz, mas eu lembro de ti, na tua afeição. Eu lembro de ti, na tua intimidade. Eu lembro de quando tu eras consagrada a mim. Eu lembro de quando tu me pertencias. Eu lembro de quando caminhávamos juntos. Sabe, o profeta declara que ele nos deixa entender que há saudades no coração de Deus. O Senhor tem saudades, queridos. Quantos nessa hora que não testificam essa palavra? Quantos aos quais o Senhor já quebrou as cadeias da escravidão? Quantos o Senhor já não tirou do Egito? Quantos o Senhor já não libertou? E Ele assim o fez com o seu amor. E a Bíblia diz que o amor de Deus, ele tem esse tripé de justiça, de retidão e de benignidade. Ele é um amor que é justo, Ele é um amor que é reto e Ele é um amor que é bondoso. Esse é o tipo de amor com o qual Ele nos tem amado. E o Senhor está dizendo, olha, eu vos fiz subir, eu libertei, eu quebrei os grilhões, eu abri as portas fechadas e eu os tirei de um lugar de servidão e eu os trouxe a uma terra fértil, a uma terra que mana leite e mel, mas você insiste em se desviar do meu amor. Você insiste em se desviar da minha presença. E é interessante que o profeta vai dizer assim, olha, nos versos 12 e 13, ele diz assim, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, porque dos males o meu povo cometeu. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. O Senhor está falando por meio do profeta dizendo assim, como é possível alguém em sã consciência rejeitar um amor como esse? Então ele chama os céus como testemunha, dizendo, olha, fiquem espantados, fiquem aterrorizados, fiquem horrorizados, porque ainda que eu os tenha amado com esse amor, eles insistem em se desviar do meu amor, da minha presença. E dos males eles têm cometido. Eles me deixaram. Eles deixaram o manancial das águas vivas, a fonte das águas. E eles cavaram cisternas que não retêm águas. Queridos, a palavra diz, Israel abandona o Senhor. Israel abandona o Senhor, a fonte da sua salvação e do seu sustento. Olha, a Bíblia está dizendo para nós, foi o Senhor quem fez Israel subir do Egito. A Bíblia está dizendo para nós, foi o Senhor quem guiou Israel pelo deserto. 40 anos, caminhando pelo deserto. Uma terra incerta. Uma terra onde você não tem água. Uma terra onde você não tem comida. Onde você está simplesmente exposto a todos os perigos, ao calor do dia e ao frio da noite. E o Senhor está dizendo, eu vos guiei, eu vos protegi, eu vos guardei, eu vos preservei numa terra de covas,
Senhor está dizendo: olha, no lugar de morte, no lugar de sequidão e de sombra de morte, eu os guardei. Eu não somente os guardei, mas eu introduzi vocês numa terra maravilhosa. Eu coloquei vocês num lugar extraordinário, mas vocês me abandonaram. Meus irmãos, por isso o profeta chama os céus como testemunhas e diz: olha, isso é absurdo. Como rejeitar um amor como esse? O que o profeta está declarando é: olha, onde vocês vão encontrar que satisfação nesse mundo, que prazer nesse mundo pode se comparar a um amor como esse? Foi o Senhor quem tirou vocês desse lugar e quem os colocou nessa terra abençoada. E essa expressão, abandono, Israel abandona o Senhor, vocês me deixaram, significa soltar, significa desamparar e mudar de mão. Ou seja, deliberadamente Israel solta as mãos do Senhor e muda de mão. Resolve trilhar um outro caminho. Resolve andar conforme a sua própria vontade. Ao abandonar o Senhor, Israel deixa o manancial das águas. Israel deixa a fonte das águas. Deixa eu dizer uma coisa para você: somente águas vivas produzem vida. E ao deixar o manancial das águas vivas, Israel se vê desprovido da fonte da vida. Mas mais uma vez eu digo para você, declara a palavra do Senhor: mas eu lembro-me de você. Sabe, quem é casado aqui, quem é casada, vai entender bem, ou vai tentar, ou pelo menos vai se aproximar de que tipo é esse amor de Deus por nós. Imagina você casado ou casada, e a tua esposa ou teu marido constantemente trai você com outros. E por alguma razão, de repente ela cai em si, ou ele cai em si, e ele diz assim: eu vou voltar para o meu marido, ou eu vou voltar para a minha esposa. E aquele marido e aquela esposa o aceita de volta. Mas amanhã ele resolve fazer isso outra vez. E ele simplesmente resolve sair e trair outra vez. E viver o tipo de vida que ele acha que deve viver. Mas em algum momento ele cai em si de novo e ele diz assim: não, eu vou voltar. E quando ele volta, ou quando ela volta, ele encontra novamente o seu marido ou a sua esposa de braços abertos, esperando. Como diz o Luiz Hermínio, esse Deus não é gente. Esse é o tipo de relação que muitas vezes eu e você temos com Deus. Nós abandonamos a fonte das águas e vamos cavando cisternas que são rotas, cisternas que não retêm águas. E o mais impressionante de tudo é que o Senhor olha para mim e para você e diz: eu me lembro de você. Eu me lembro da nossa intimidade. O Senhor está falando para alguém aqui nessa noite: eu lembro de quando você entrava no quarto, de quando você rasgava o seu coração diante da minha presença. Nós éramos um. Era eu e você, era você e eu. Mas você me deixou. Você me abandonou. Mas assim diz o Senhor: mas eu me lembro de você. Você consegue imaginar que amor é esse? Esse é o amor de Deus por nós.
Mas a Bíblia diz, olha, quando você me deixa, quando você sai da minha presença, você deixa a fonte das águas. E ao deixar o manancial das águas, agora Israel se vê desprovido da fonte de vida. Querido, quando nós saímos da fonte das águas, tudo que nós vamos encontrar é um caminho de morte. E deixa eu dizer para você, o caminho de morte pode até ser prazeroso, mas o fim dele é morte. E é isso que o profeta está declarando, olha, não há vida distante da fonte. Não há satisfação plena distante da fonte. Olha, Israel deixa a fonte da eternidade para se satisfazer com aquilo que é limitado, com aquilo que é para um momento. Sabe, Satanás, ele é tão enganador, ele é tão mentiroso, que ele vai ludibriando a nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que precisa se drogar para poder ficar bem, para poder se sentir legal. Naquele momento em que ela está se drogando, ela está sentindo prazer. Se não fosse assim, ela não faria. Mas essa é uma cisterna rota. Esse é um prazer que não é permanente. E logo, você vai ter que buscar outra vez, e outra vez, e outra vez. E daqui a pouco aquela droga se torna o teu senhor e você é súdito dela. Você é escravo dela. E assim são os prazeres da vida. Um dos maiores erros que nós cometemos na nossa vida é nós queremos satisfazer aquilo que é eterno com aquilo que é natural. Meus amados irmãos, há uma centelha da eternidade dentro de nós. Nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos e nada nessa vida vai nos satisfazer plenamente. E o Senhor está dizendo, olha, existe uma fonte de água viva, existe um manancial, existe uma água límpida, uma água que jorra. Mas vocês abandonaram essa fonte e vocês, portanto, foram buscar águas que são paradas, águas que são estáticas, águas que não promovem vida. Eu conversava com minha esposa hoje e ela dizia assim, olha, água parada só dá dengue. E dengue mata. Existem águas que fluem do trono. Existem águas que correm do trono, amém? Olha, a situação era tão embaraçosa para a nação de Israel, que o profeta diz assim, no verso 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não sejam deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. O Senhor está dizendo assim, olha, aquilo que vocês estão fazendo é tão absurdo, porque nem mesmo aqueles que estão servindo aos ídolos, aos deuses que não são deuses, eles não trocam o seu Deus. Mas vocês me deixaram, vocês me abandonaram. Eu que lhes tirei do Egito, que fiz vocês andarem pelo deserto, que cuidei de vocês, que guardei vocês, que livrei vocês, que fiz vocês entrar numa terra que mana leite e mel, o verdadeiro Deus que me apresentei para vocês, com fogo no céu, com uma coluna de nuvem, com sinais, com prodígios, com milagres. Mas vocês me abandonaram, diz o Senhor. Quando a nossa relação de afeição, de intimidade com o Senhor é quebrada, a semelhança de Israel, nós abandonamos o Senhor, irmãos. Sabe, não existe meio termo. Quando a minha intimidade é quebrada, quando a minha afeição é quebrada, nós deixamos a fonte das águas. E o profeta diz, isso é espantoso demais. Isso é absurdo demais. Olha, quem em sã consciência deixaria aquele que é fonte de salvação e sustento?
O que o profeta está dizendo é como se Israel estivesse num estado de delírio, delirando. Como é possível abandonar o Senhor? Como é possível abandonar o Senhor? Você já parou para pensar nisso? Como é possível abandonar o Senhor? Sabe, eu não consigo ver outro tipo de vida se não for na presença do meu Deus. E é isso que o profeta está declarando, está dizendo, olha, isso é incompreensível. Como abandonar o Senhor? Como abandonar aquele que te deixa, aquele que te guia com segurança pelos desertos? Como deixar aquele que te protege da cova? Aquele que te guarda da sombra da morte? Israel fez assim. E todas as vezes que nós abandonamos a intimidade, que nós abandonamos a afeição, nós fazemos exatamente o mesmo. Vocês me deixaram, diz o Senhor. Mas o nosso Deus, Ele não é gente. E Ele diz assim, você é tão cabeção, você é tão cabeçona, mas eu lembro de você. Eu tenho saudades de você. Eu tenho saudades de quando você tinha uma relação íntima e profunda comigo. E o profeta diz que todas as vezes que nós saímos da presença do Senhor, tudo que nós conseguimos fazer são cisternas rotas. Israel deixa a sua confiança no Senhor e coloca a sua confiança em ídolos. É o que declara a palavra. Israel bebia da fonte das águas. Israel resolveu abandonar a fonte das águas para fazer para si depósitos que não eram capazes de reter água. As suas águas vazavam. As suas águas, queridos, elas vazavam, tornando-se em cisternas inúteis. O Senhor disse assim, olha, vocês se tornam tão inúteis quanto os ídolos ao qual vocês servem. O Senhor está dizendo, de fato, a fonte da vida está em mim. As cisternas aqui representam todo o esforço humano em querer usufruir aquilo que só pode ser desfrutado na fonte. A raiz da palavra rota, é interessante, ela é a mesma utilizada pelo Senhor quando Ele se levanta contra os atos de obstinação e de orgulho. É a mesma raiz, é a mesma palavra. Quando, por exemplo, o Senhor diz assim, eu vou abater aqueles que se exaltam. Quando nós pensamos em orgulho, logo vem à nossa mente uma postura de altivez, o nariz empinado e outras situações semelhantes a essa. Mas o que o texto está dizendo para nós é que toda ação deliberada, toda escolha em deixar o Senhor, em deixar a fonte das águas, é como uma ação orgulhosa e obstinada diante de Deus. E o Senhor diz, eu vou te abater. Você consegue entender isso? Todo aquele que deixa a fonte das águas para construir a sua cisterna rota, o Senhor diz, eu te abaterei. Porque você é orgulhoso. Porque você é orgulhosa. Essas águas, queridos, jamais poderão ser retidas, porque o próprio Deus vai romper essa cisterna. Porque o Senhor nos chama à sua presença e por isso Ele quebrará essa cisterna. Para que essas águas vazem. Para que você tenha sede outra vez. E quando você tiver sede outra vez, Ele trabalhará na tua mente, no teu coração e dizer, lembra-te de mim. Você consegue entender por que o Senhor faz assim?
O Senhor, Ele faz assim não é porque Ele é mau, mas é porque Ele nos quer na sua presença. É misericórdia, é bondade, é justiça, é retidão. O Senhor está dizendo, olha, a tua força, o teu trabalho, o teu esforço não consegue reter as águas, porque somente na minha presença é que você é plenamente satisfeito. E é por isso que as águas vazam, é por isso que eu quebro a tua cisterna, para que você possa voltar à fonte. E para que você possa beber da água da vida. Só na fonte do manancial das águas, verdadeiramente a vida. Mas sabe o que é interessante? Que essa mesma raiz da palavra, quando o Senhor diz assim, eu vou abater, eu vou destruir, eu vou quebrar para que essas águas vazem. Essa mesma raiz da palavra também significa abrir a madre. E com isso, o Senhor nos faz entender que as dores de uma cisterna rota, de uma cisterna que não pode reter as águas, elas também podem ser dores de parto que geram vida. Entenda uma coisa, Deus não é masoquista. Ele não tem prazer no teu sofrimento. Mas Ele se utiliza do teu sofrimento para que você entenda que a dor do parto, logo que o menino nasce, ela se vai. Eu pude acompanhar o nascimento de João. Eu estava ali do lado. E a Albânia sentia muitas contrações, muitas dores. E ela chorava. Até João nascer. Quando João nasceu, ela estava sorrindo. E aí você para e fica olhando. Agora ela estava aqui se descabelando. E agora ela está sorrindo. Existem dores que geram vida. E o Senhor nos chama de volta à fonte. O Senhor nos chama para beber da água viva. Sabe para que foi que você veio aqui nessa noite? Para que o Senhor dissesse para você, é tempo de você deixar a cisterna e você voltar à fonte das águas. O Senhor está dizendo assim, eu conheço você. Eu me lembro de você. Eu tenho saudades de você. Até quando você vai insistir nessa cisterna que não retém água? Volta ao manancial, aonde a água viva que produz vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor, queridos, para nós nessa noite. O Senhor disse assim para Israel, olha, eu lembro-me de você, eu lembro do teu amor, eu lembro da tua afeição. É tempo de voltares à fonte das águas. Eu sei que você é inteligente. E eu sei que você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite. É tempo de deixar as águas paradas. As águas acumuladas que só duram um tempo, um breve tempo. E voltar aonde as águas nunca cessam. Nunca cessam. Uma fonte está sempre gerando água. Sempre. Muitas vezes nós podemos até esquecer dela. Mas ela continua gerando água. Na casa que nós moramos, faz mais ou menos 5 anos que nós estamos morando ali. Lá atrás tem uma fonte de água. E durante esses dias de falta de água, eu disse assim, vamos dar uma olhada nessa fonte para ver se ela ainda tem água? E aí a gente começou a mexer aqui, mexer ali. E quando a gente destampa, e não é que tinha água.
porque a fonte nunca cessa. E as suas águas, elas são límpidas, elas têm vida. E o Senhor está nos dizendo nessa noite: volte à fonte. Deixa a tua cisterna. Eu e você precisamos responder nessa noite a uma pergunta: manancial ou cisterna? Qual é a tua escolha? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar para você: escolhe bem e viverás. Assim diz o Senhor, amém?